Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor. Nesse caso que a gente vai rodar agora, no módulo 5, a gente vai começar a explorar uma simulação que vai ter fluidos miscíveis entre si. E a gente já vai começar numa simulação que a gente já rodou, que é o caso do dam break, só que agora, além da gente ter água e ar, a gente vai ter água, ar e um outro fluido qualquer que a gente vai ter interagindo com a água e o ar, só que a diferença agora é que esse fluido vai ser miscível com a água e vai continuar sendo immiscível com o ar. Esse caso vai ser bastante legal de ver porque a gente vai conseguir ver exatamente como que a interface vai se comportar no par de fluidos miscível e no par de fluidos immiscível. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir ter uma simulação bem interessante. E qual que é a ideia? A gente vai utilizar um solver que é uma variação do interFON, que é o Intermixing FON. O Intermixing FON ele vai ter uma compatibilidade para N fluidos também, então a gente pode ter pares de fluidos diversos. E para esses pares, a gente pode definir se eles são miscíveis entre si ou não. Então, a gente sempre vai ter aqui a pasta 0, Constant System, já rodei o caso para que a gente já tenha os tempos. E se a gente for na pasta 0, que nem a gente viu no caso do Lock Exchange, a gente vai encontrar o alpha.air, que é a nossa primeira fase, o alpha.other, que seria o outro fluido, e o alpha.water, que seria a nossa água. Então, a gente tem esses três arquivos aqui, estão compactados aqui. E a configuração deles é igual ao que a gente viu anteriormente. A gente vai definir o valor de 0 onde ele está presente, e o valor de 1 o valor de 0 onde ele não está presente e o valor de 1 onde eles estão presentes. E esse somatório em todo o domínio tem que ser igual a 1 para todas as células. Só que agora, o que esse solver vai ter diferente do nosso caso com o interFON, por exemplo? A gente vai ter um equacionamento que vai ter um termo difusivo. Então, esse equacionamento que a gente vai ter aqui, ele vai ter na nossa pasta constant propriedades aqui, por exemplo, eu vou definir meus fluidos, vou ter o modelo de viscosidade, no caso newtoniano todos os três, vou ter a massa específica, então esse fluido water aqui é um pouquinho mais pesado que a água, bem mais pesado que o ar. E o que é interessante, Cada fase aqui eu tenho um índice, então aqui é o 1, 2 e 3. E aqui eu posso definir um par que vai ser a difusividade entre esses pares. Eu não defini ele para o par 1, 3 nem para o par 1, 2. Então isso quer dizer que eu não vou ter difusividade do ar para a água e do ar para esse outro fluido. Ou seja, eu só vou poder misturar essa água e esse outro fluido. Que eu posso imaginar, por exemplo, que seja uma água mais salgada, por exemplo, que seja uma água de outra cor, um corante. Não tem problema eu pensar dessa maneira. E aí o que eu vou fazer? Como eu tenho agora essa interface que é miscível, eu vou ter um comportamento completamente diferente desse fluido. E para iniciar essa simulação, vai ser a mesma ideia que a gente aplicou na nossa simulação com o dam break de antes. Então a gente vai utilizar um set fields. Só que agora, ao invés de ser um set fields apenas, a gente vai utilizar dois. A gente vai fazer tanto um set fields para a água aqui, então a gente vai definir a fase água 1 e as demais como 0 nesse trecho. E eu vou definir aqui que o ar vai estar preenchendo essa caixa aqui nessa região também, e esse other vai preencher o resto. Como que isso vai se parecer no domínio? Como é que a gente vai poder visualizar? Abrir aqui o caso no Paraview, e agora eu quero visualizar minha simulação. Então agora eu tenho esse domínio, o domínio igual ao de antes. Só que aqui, se eu olhar, eu vou ter esse trecho aqui preenchido por ar, esse trecho aqui preenchido por esse fluido other, e esse trecho preenchido por água. Só que repara que não é uma visualização muito legal de fazer, ou ver um só. Eu posso ver mais ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um clipe aqui. Esse clipe eu vou fazer um clipe escalar e definir ele com base no alpha.air. Então aqui, tudo que tiver menos de 0.5 de alpha.air eu vou filtrar. Então esse aqui é o meu domínio preenchido por ar. Vou botar ele aqui com uma cor, por enquanto sólida, igual a, sei lá, branco. Um branco mais clarinho aqui para a gente poder visualizar. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para outro fluido. Vou fazer a mesma coisa agora para esse fluido other aqui. Então aqui eu vou definir o alpha.other aqui, igual a 0.5. E eu vou definir uma cor diferente para ele. Vou chamar aqui botar esse fluido como vermelho. Então esse trecho aqui está preenchido por esse outro fluido. E vou fazer por último um outro clipe aqui. Esse clipe escalar agora eu vou selecionar a água.
e novamente tudo que estiver acima de 0,5 ou 50% de água eu vou preencher. Reparem, né, que eu fiz um clipe utilizando a variável interpolada. Quando eu faço isso, o que acontece? Fica um buraquinho aqui, não fica muito legal. Geralmente, né, por causa disso, a gente utiliza os valores sempre não interpolados para fazer o clipe. Não fica tão bonito na hora de fazer as fotos e tal, só que é um resultado teoricamente mais acurado, né? Porque reparem que esse resultado que a gente vê interpolado é uma interpolação do paraview. Não é algo essencialmente físico, não. Beleza, a gente fez aqui nosso domínio. A gente pode optar por fazer isso. Outra opção que eu gosto de fazer para ficar mais visualmente legal a simulação é eu botar de volta o domínio com tudo preenchido e deixar ele um pouco opaco. Porque dessa forma eu vou ter um domínio que vai ter aqui quase transparente aqui no fundo. E agora eu posso voltar a ter um clipe usando o valor interpolado, que vai ficar um pouco mais visual ainda de volta agora. Beleza? Então agora aqui eu tenho um campo um pouquinho mais interessante aqui, que eu vou poder botar. E aí, né, para ficar um resultado mais interessante que só uma cor sólida, eu vou botar também um esquema de cores aqui para cada um. Então aqui em vermelho eu tenho esse outro fluido, esse fluido vai se misturar com a água, em branco eu tenho o ar, em azul eu tenho água. E agora reparem, né, esses fluidos vão se misturar entre si, essa interface não vai ser mais uma interface bem definida. Então vamos rodar a simulação aqui e ver o que vai acontecer. Inicialmente, olha que interessante, inicialmente eu tenho aqui umas regiões onde esses fluidos começam a se encontrar, a barragem já começa a ter uma interação importante aqui, e essa região aqui, ó, que eu tenho meu campo interpolado, se eu mostrar o não interpolado vai ficar mais visível até, eu começo a ter uma difusão. Ó. Então aqui eu começo a difundir esse meu fluido, vou botar menos cores aqui para ficar um pouquinho mais legal, e essa interface aqui é uma região onde eu vou começar a ter mistura. E com o tempo, se a gente avançar aqui, o que vai acontecer? Os meus dois fluidos vão ficar cada vez mais misturados. Olha que interessante está acontecendo. As cores estão ficando cada vez menos fortes. Eu estou ficando com fluidos aqui um pouquinho mais misturados um com o outro. Então olha como é que a gente começa com uma simulação com cores bem nítidas, bem escuras, né? E conforme o tempo vai passando, essas cores vão ficando mais fraquinhas, vai ficando mais misturado. Isso quer dizer que esses fluidos estão se misturando com o tempo. Essa interface aqui, ela vai se difundindo, né? Porque não é uma interface. A única interface que eu tenho é dessa mistura com o ar. Então isso aqui é uma coisa bem legal de se fazer. Se eu voltar para o domínio agora e eu ver só uma fase individualmente agora, por exemplo, se eu olhar agora só para a água, olha que interessante eu vou ver. Eu começo com esse bloquinho aqui, só que com o tempo isso aqui vai se misturar e vai ficar cada vez mais fraco, né? Vai ficar diluído de certa forma. Se eu mostrar o não interpolado também fica bem bonito aqui o interpolado. Então esse aqui é um resultado bem legal de se ver dessa simulação. Vou mostrar aqui também para o alpha.order, que é um outro fluido que a gente está fazendo. Vou botar uma outra cor aqui para ele, só para ficar uma coisa mais... Vou botar essa cor aqui divergente, que a gente vai ter um branco na interface. O que a gente vai observar? A gente vai observar que vai ficar tudo mais branco com o tempo. Essa interface vai se diluir. Olha aqui, essa interface vai se espalhando, e aí no final da simulação a gente está com uma interface bem mais difusa, com valores bem próximos aí de 0.6, 0.4, porque os fluidos se misturaram. Então esse resultado aqui é um resultado bem interessante. O ar continua não se misturando, né? Então a interface dessa mistura com o ar continua sendo uma interface nítida, só que a mistura do escoamento vai fazer com que o resto se misture bem. Essas fases aqui. E esse tipo de simulação, né, é muito aplicável quanto? Isso aqui poderia ser um caso, por exemplo, da gente ter dois fluidos aí, espécies químicas se misturando e reagindo entre si também. A gente poderia ter espécies químicas aqui de uma diluição de um corante no outro. Isso tem muita aplicabilidade, esses escoamentos aí miscíveis. E a capacidade de eu poder juntar um escoamento miscível com um escoamento immiscível é muito poderoso também. Dá muita versatilidade nas simulações e é uma coisa muito desejável. Beleza? Então a gente vai continuar explorando esses casos miscíveis aqui em algumas simulações de teste, vai poder ver a diferença. Vamos comparar agora uma simulação miscível em o mesmo domínio que a gente rodou uma simulação immiscível e ver qual que é a diferença. E com isso a gente vai conseguir ter um insight melhor. Beleza? Então, pessoal, espero ver você na próxima aula e até a próxima.